Suponhamos que um corpo tenha sido abandonado nas proximidades da Terra, isto é, numa certa distância do solo, numa região onde a resistência do ar é desprezível. O corpo irá cair, sendo o seu movimento chamado de queda livre. Ou seja, queda livre quer dizer que sem a resistência do ar. A experiência mostra que, neste caso, o corpo cai em movimento uniforme variado, cuja aceleração não depende da massa do corpo. O modo desta aceleração é chamado de aceleração da gravidade e é representado pela letra G. O valor da gravidade varia de local para local, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em alguns problemas, nós iremos resolver com uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando o objeto está em queda livre, isso é, ele é solto e ele está em queda, a gravidade ela é positiva e o movimento é o acelerado. Quando o objeto, você joga ele para o alto, a força da gravidade está sendo ao contrário. Isso quer dizer que a gravidade desse objeto aí, a força da gravidade vai ser negativa e vai estar em movimento retardado. Então, lembre-se disso. Em queda livre, movimento acelerado e a gravidade é positiva. Quando o movimento quando o objeto é jogado para o alto, nós estamos em movimento retardado e a gravidade vai ser negativa. Repare nessa figura aí. Nós temos o quê? O movimento uniforme variado para a nossa queda livre. E a partir do momento que quando você solta, por exemplo, uma pedra, tá, de uma certa altura, à medida que ela vai caindo, a velocidade dela vai aumentando. Isto é um movimento acelerado. Ela sai da parte mais alta com velocidade zero e ela chega até o solo com a sua velocidade máxima. Quando nós temos um movimento ao contrário, nós, por exemplo, jogamos uma pedra para cima verticalmente. Esse movimento é chamado de movimento retardado, porque a velocidade dele vai sendo retardada, vai diminuindo cada vez que ele vai subindo, a velocidade dele vai diminuindo. Ele vai chegar até a sua altura máxima. Quando chegar na altura máxima, tá, a velocidade desse corpo vai ser igual a zero. Quais as fórmulas que nós vamos usar em queda livre? As mesmas fórmulas que nós usamos no movimento uniforme variado. A única diferença aí é que no movimento uniforme variado nós usamos a aceleração. No lugar da aceleração nós vamos usar a gravidade. Se você observar a fórmula da queda livre e a fórmula do movimento uniforme variado, elas são as mesmas. Tá? Substitui o A da aceleração por G de gravidade. Vamos ver um exemplo aí para a gente entender e usar essas fórmulas aí. Mas se você já sabe movimento uniforme variado, não vai ter nenhuma dificuldade em fazer a queda livre. Um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando-se a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo que o corpo leva para atingir o ponto de altura máxima e o valor dessa altura máxima. Vamos fazer um desenho aí desse problema. Nós temos o quê? O corpo foi lançado verticalmente para cima. O que vai acontecer? Quando ele foi lançado, ele tinha velocidade de 30 metros por segundo. O tempo inicial aí foi zero, na hora que foi iniciado essa velocidade para cima. Quando ele atingir a altura máxima, a velocidade dele vai ser zero, porque a velocidade vai diminuindo, cada vez vai subindo. E chega na altura máxima, a velocidade é zero e ela volta a cair. Assim como mostra no desenho aí. Então vamos lá, nós vamos usar
a fórmula da função da velocidade. O que? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. A velocidade final vai ser zero. Por quê? Quando ele chegar na altura máxima, a velocidade dele vai estar zero. Então, a velocidade inicial, isto é, quando o corpo partiu, né, ele estava com a velocidade de 30 metros por segundo. Como o corpo foi lançado para cima, isto é, ele estava em movimento retardado, a gravidade vai ser igual a menos 10. E vezes o tempo. Menos 10t, aí nós vamos passar ele para o primeiro termo. Passando ele para o primeiro termo, ele vai ficar o quê? 10t é igual a 30. O 10 está multiplicando com o t, ele vai passar para o outro termo dividindo. Então nós vamos ter 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 é igual a 3. O corpo gasta 3 segundos para chegar na altura máxima. Para calcular o valor dessa altura, vamos usar a função horária, que é o espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. O espaço inicial é igual a zero. A velocidade inicial é igual a 30 metros por segundo. E a gravidade vai ser menos 10. Por quê? Porque nós estamos no movimento retardado. Jogando na fórmula fica: espaço é igual a zero mais 30t menos 10t ao quadrado dividido por 2. Menos 10 aí dividido por 2 vai dar 5. Então a nossa equação vai ficar: o espaço final é igual a 30t menos 5t ao quadrado. O tempo nós já temos, vai ficar 30 vezes 3 menos 5, que multiplica 3 ao quadrado. 30 vezes 3 é 90 e 3 ao quadrado é igual a 9. Nossa fórmula vai ficar: espaço é igual a 90 menos 5, que multiplica por 9. 5 vezes 9 é igual a 45. A fórmula ficou: o espaço é igual a 90 menos 45. 90 menos 45 é igual a 45. Então, a altura máxima que esse corpo chegou é igual a 45 metros.